Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando. Saúde, felicidade, vento colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura de amizade. Parabéns ao Toninho. Toninho, grande Toninho. Cadê o Toninho? Cadê o Toninho? João. Toninho. Sabe, João? Toninho. Aí, Toninho. Grande Toninho. Um abraço. Parabéns. Eu já homenageei ele no meu programa. Uma homenagem para ele. Fiz uma homenagem. E eu acho que agora o Rogério Amaral, né, gosta também dessa figura querida. É um cara, grande colega, um homem de caráter, um homem de Deus. Ele abençoa o dia das pessoas que chegam aqui e abençoa o dia das pessoas que vão embora. Deus te abençoe. Está sempre com uma palavra de bem, sempre de bom humor. Esse cara aí é brincadeira, nos ensina. Além do aspecto pessoal do Toninho, que estamos falando hoje especificamente para o seu aniversário do Toninho, 74 anos, Mais com um corpinho de 52. Mas eu valorizo demais. Eu não sei se ainda se usa essa expressão. Eu, quando comecei em televisão, a gente era a turma da diretoria, que eram os executivos, administrativos e tudo mais, e a turma do porão. Sim. E eu sempre me identifiquei e valorizei mais a turma do porão do que qualquer outra coisa. Fecha contigo. Porque se não é a turma do porão, se não é o Toninho, nosso câmera, o João, nosso câmera aqui, o André lá no suíte, o Anderson no áudio e mais o nosso master, que eu agora não sei quem é que está no master lá, no suíte master. Se não é esse pessoal da operação aqui do porão, a gente não chega, né, com a imagem até vocês. Não sai. Então, esse pessoal é fundamental. E além do que, como pessoa, o Toninho, o João, o André, o Anderson, a turma toda que trabalha aqui, são excepcionais, são extraordinários. Toninho, parabéns. Saúde e vida longa. Tá certo? Maravilha. Estamos começando ao vivo, né? Faz um churrasco, né? Faz uma coisinha, né? Pode tudo. Cara, porque depois vamos saber onde que é a festa também, né? Estamos que descobrir isso aí. Ele preocupado com a qualidade, o teu fio tá aparecendo. Sempre profissional. Por que o senhor veio de paletó para um programa? Porque quando o senhor me chamou para participar, o senhor chamou o pacote, né? Então o senhor fica me assediando. A versão Folclore Esportes não combina. Não, mas eu quis botar um blazer. E aí, alguém vai obrigar eu a tirar esse blazer? Hoje eu quis botar um blazer. Qual é o problema? Nenhum. Tu vai começar? Não. Quem sou eu? Eu não fiscalizo roupa de ninguém. Aliás, nem quero ser fiscalizado. Olha aqui a cueca que eu tenho. Olha aqui. A cueca Vê se é de grife, boa. Não vou te mostrar. Tecirola. Não tendo o pacote. Aí fica. Não tendo ovo, tá bom. Tira o blazer, não vou tirar o blazer. Não tendo ovo. Não tendo ovo, tá bom. Muito bom. E aí? Por causa do blazer. Viu? Por causa do blazer. Caiu. Foda. Eu quero pegar nessa bancada Davis Wagner. Não consegue. Que é um covarde. Não consegue. Covarde. Tem 2 metros de covardia. Aí só tem o seguinte detalhe. Para você estar na bancada junto com o Davis, ou acerta com o Diogo uma troca aí nos dias. Faz um troca. Ou então tem que ser um feriado numa quarta-feira para o Davis comparecer. São as únicas possibilidades. Bom, Diogo Rossi, Nelson Cerqueira, Rogério Forcolém e Antônio Bavaresco conosco na bancada hoje. Muitos assuntos aí para a gente principal, comentar. Quero ver essa bancada falar tecnicamente onde é que está o sapo enterrado no Internacional. Vamos falar. Que não consegue fazer um jogo e não levar gol. Não tem contra qualquer timeco. O sapo não está enterrado, rapaz. O sapo está jogando. Não, eu diria que é um sapo aéreo. E é um sapo que não pula para cabecear. Eu ia dizer não, mas na verdade o sapo é aéreo, entendeu? A zaga é que não cabeceia. Ô Diogo, vamos fazer o seguinte, na largada,
Nós ficamos devendo, vamos pelo menos atender alguns dos nossos telespectadores que ontem... O Bagé está fazendo o quê da vida hoje? Pois é, o Bagé está Tá na sala de recuperação, a cirurgia aqui. Não, tá com compromisso, mas ele volta amanhã. Fez colonoscopia? Não é nada de saúde, Nada o de pessoal saúde, está tranquilo. Ontem nós brincamos aqui que ele estava fazendo uma cirurgia, mas não é nada no aspecto de saúde. Tá? O Bagé, graças a Deus para todos nós aí, o Bagé está 100% revisado, não tem problema algum. Não, ele está com outros compromissos, né, esfera profissional, por isso que ele não pôde comparecer ontem e hoje, mas amanhã já vai estar conosco. Amanhã mesmo, feriado, né, o Virando o Jogo é ao vivo aqui com vocês. O meu é gravado, amanhã tu vai fazer... Não tem passagem não amanhã, tem passagem. Então. Tá bom. Mas vamos atender Vamos lá. alguns que nós ficamos devendo aí, Diogo. Mandaram aqui, por exemplo, boa tarde, amigos, curtindo o meu 5.0 e esse ótimo programa. E aí fez uma lembrança sobre o Paulinho, que ontem a gente elogiou, o jogador da seleção, fez uma ótima Copa das Confederações e depois teve que fazer uma péssima Copa do Mundo. O nosso amigo que está mandando aqui não mandou o nome, infelizmente, mas é o final 14-16, elogiando o Paulinho, jogador da seleção brasileira. E estava de aniversário ontem, pelo Exatamente, jeito, né? fazendo 5.0. Aliás, por falar em aniversário, antes que eu me esqueça, um grande abraço para o nosso amigo, colega, parceiro Carlos Frederico Matzenbacher, que hoje está de aniversário. Grande Mats, parabéns aí, saúde, sucesso cada vez mais. E temos que trazer o Matzenbacher, veio uma vez só conosco aqui no programa, né? Tem que vir mais vezes. Isso aí, sobre a dupla Grenal aí. A pedra do rim? Acho que a dupla ia ter dificuldades no rim do Internacional e do Grêmio, ele cantou exatamente isso. O Lucas diz assim, ó, se continuar com este futebol vai acontecer o que eu já disse, não passa no primeiro mata-mata na Libertadores da América. E no sorteio tá falando de quem isso? Do Grêmio, o Lucas está falando. Mas o Grêmio está numa baita ascensão, que coisa... E dizendo que se pegar um argentino, o Grêmio vai dançar na Copa Libertadores. Mas o Grêmio não está bem, então eu não sei. Qual é o nível de exigência? É hoje. Exatamente. Qual é o nível de exigência? Na exigência? Libertadores, o mata-mata é diferente. O mata-mata na Libertadores não adianta jogo bonito e tal. Tem que ser jogo incisivo. Libertadores é ir para dentro no bom sentido. Concordo com isso? Eu acho que o Grêmio está preparado para jogar. Antes do jogo eu não tenho como dizer diferente. Então, como é que seria diferente? O Grêmio tinha que estar jogando mal, porque daí na Libertadores ia bem. Não. Estou falando do nosso telespectador. Mas eu estou falando isso aí. Não que eu disse. Só que não basta só o jogo. Tem que, na Libertadores, você tem que ser mais contundente. Mas, o seu querido Amaral, o senhor não está dizendo, então, quais são as dificuldades do Grêmio, se o senhor enxergar assim? Porque o Grêmio, se o Grêmio vem só de vitórias, é isso que o Bavarese está falando. O Grêmio vem só de vitórias. Não, o Grêmio vem de vitórias e jogando bem. Pois é. Sim. Tirando o jogo contra o Bahia, então, como foi um erro de escalação, a gente já falou aqui. O Grêmio foi contundente nesse aspecto que eu estou falando contra a Chapecoense, por exemplo. Sim. Tá? Já contra agora o último jogo, que foi contra o Bahia, o Grêmio já não foi tão contundente. Escalado, né? Bom, mas tem razão. Mas aí faz parte também do contexto, né? Mas, cara, peraí, eu não sei que planeta que eu tô. Um time que vem numa 9 vitórias. 9 vitórias. Aí Tirando uma vitória mais reserva, magrinha, isso. porque é contra o Bahia. Nós somos muito exigentes, nós somos muito críticos. Não é isso. Isso se mostra depois. Vou só te lembrar o que se fala, Forcolé. Quando se passa para numa competição dos pontos corridos para o mata-mata, de uma fase classificatória para o mata-mata. O que sempre se diz, e essa é a grande diferença, tá? Agora é outro campeonato. Tá bom. O mata-mata tem uma outra característica. Tem uma outra característica. Sim, claro. Isso eu sei dele. Mas o Rogério, a contundência que precisa ter no time. Eu acho uma coisa que me tranquiliza. Te impressionou enquanto o desempenho do Grêmio. Me impressionou. Sempre me impressionou. O Rogério é um talento. É isso que tem que cuidar. Ele é ótimo nas palavras. Mas aí ele não falou nada com nada. Ele foi prolixo, entendeu? Mas o mata-mata é outra. Sim. Quando ele me fez esse pseudo-elogio, não foi em uma palavra só. Ele separou, foi em 2 palavras. O Rogério tá lento. Tá lento. Eu não sou que nem o... Como é que é o cara diz aqui? Vai consultar a gente de novo. Vocês viram aquela, né? O Luiz Roberto na Globo? Não. Nossa, vai consultar a gente de novo. Aí ficou aquela, vai consultar a gente ou vai consultar a gente? A gente tipo a Globo. Naquele lance do pênalti do Avaí,
o Luiz Roberto durante a narração, uma narração que foi só para, acho que para o Rio de Janeiro. Foi local. E aí ele falou isso, vai consultar a gente de novo. Tipo assim, o juiz estava consultando a Globo para saber se era pênalti ou não. Sim, mas claro que foi isso. Mas não pode ter Não, diferença. tá, mas depois ele negou, ele até gravou um vídeo no Bem Sim. Amigos na segunda-feira, Bom, mas dizendo aí- que não fez. aí Não, mas para te dizendo que ver. não disse, Então a gente não é Depois da, talento. depois da esterqueada, Mas o que eu ia falar é é que, tentativa de limpar. que me deixa tranquilo é o seguinte, o Grêmio tem feito gols em todos os jogos. E o Grêmio vai jogar a primeira partida da Libertadores fora de casa, porque ele é cabeça Sim, de chave, isso. vai jogar a segunda em casa. Então, eu tenho absoluta convicção de que o Grêmio vai fazer gol. Entendeu? Aí, bom, eu confio bastante no desempenho do Jeromel e Kahneman no jogo jogado. Acho que na bola parada, às vezes o Grêmio, não por culpa dos zagueiros, mas em parte por culpa do Marcelo Groy, que não tem a característica de tomar aquela iniciativa, às vezes, que é necessária. E nesse jogo do Bahia ele fez e errou. Ele soltou a bola, inclusive, né? Por falta do árbitro. Então, assim, tirando a questão... Se o Grêmio não pegar um time que jogue muito em bola aérea, isso que eu quero dizer, tem vários ali que não tem essa... O Barcelona de Guayaquil não tem, o Guarani do Paraguai não tem... Enfim, tem outros. E eu acho que o Grêmio tem boas possibilidades de passar. O Atlético Paranaense. Qual seria o adversário dos sonhos do Grêmio hoje? O Guarani, sem dúvida. O Guarani do Paraguai? Ah, Mais frágil? sim. Mas tem viagem, né? O Nacional de Montevidéu também não é o Grêmio. Não, mas todo mundo. Mas tem camisa mas tem aqui. camisa, mas Tem tem camisa. Pois é, Eu respeito demais. o Ainda futebol eu do sou um Guarani. telespectador na bancada, né? Eu espero muito mais dos senhores. Eu espero uma análise técnica do Grêmio para justificar. E a coisa fica. Aqui é. Eu tentei. Aqui ainda foi um pouco para dentro do lago, mas ficou nas beiradinhas ali, ficou nas canelas. Ficou nas canelas. Quem que eu te diga hoje o campeão da América? Entendeu? Quem que eu te diga hoje? Não, eu quero assim, ó. O Forcolê é o nosso ombudsman da bancada. Ele faz análise online, ao vivo. Não, eu espero mais dos senhores, eu espero uma análise técnica. Eu quero saber onde estaria um sinal de laranja, um sinal de alerta, que o Grêmio no mata-mata não poderia corresponder. Não veio até agora essa análise técnica. Vocês só falam o trivial. E o meu fio tá aparecendo. Pô, deixa o fio, cara. Não tem como analisar se não sabe o adversário. Mas é que não tem, eu acho que não tem essa... Ó, Nelson. Não tem como analisar, tu fala mandarim, cara? Não. Ou entende mandarim? Mas não é a mesma só coisa, pouquinho. né? Mas eu acho que essa É a pedida mesma que o- coisa. Mas o nosso participante ali, independente de quem seja o adversário, está dizendo que o Grêmio, se continuar assim como? Eu acho que o... Como? Ganhando? Ganhando? Não, acho que o nosso telespectador Lucas... Ganhando? Não, mas o Rogério Amaral já foi pra dentro. Mas Achou que também. eu- Mas porque eu o Grêmio, continuo achando- o Grêmio patrolou o Fluminense no mata-mata. mata-mata. Foi 5-1. Não, mas- Pois é, e Fluminense não é um Mas time um pouquinho. qualquer. O jogo do Grêmio lá é um jogo atípico. Tá, mas o jogo daqui, o Grêmio saiu perdendo, Grêmio- fez não, 3-1 tudo e bem. podia ter feito mais. Tudo bem. A classificação do Grêmio. Não, mas o teve jogo um de lá acidente. é típico. Teve um acidente. Um zagueiro Concordo, sendo expulso a concordo, 5 minutos de concordo, jogo, 10 minutos de jogo, concordo. desmontou Teve qualquer uma possibilidade de ação. situação atípica, né? Mas Porque futebol, expulsão. no Não, confronto, claro, mas quando você considera, por exemplo, num geral, tá, Não foi um jogo contabilizando normal. os dois jogos, esse segundo jogo foi um jogo anormal. Mas é que- absolutamente anormal. Mas eu não posso trabalhar com a hipótese da anormalidade, porque o futebol ele contém a anormalidade. Não, Ele tudo contém bem. coisas que estão Mas fora da não- realidade. A entidade Alex Bagé baixando ali. Jogo contrário senso, tu não pode também contabilizar isso. Mas é que pode contar na normalidade. positivo ou negativamente. Mas eu concordo contigo, No mesmo que caso, seja a foi entidade do positivo. Alex Bagé. Mas a probabilidade de isso acontecer de novo é mínima. Sim, mas tem que levar em consideração que só aconteceu algo, né, como esse porque o Grêmio já tinha feito um resultado positivo em casa. eu e vou o ser mais Fluminense direto, teve acho que que o Grêmio. atirar Eu vou ser fora. mais Mas aí é uma coisa direto. não anormal, uma coisa normal. O Grêmio ganhou em casa. Concordo jogando bem. com o jogo e vou dizer mais, eu vou ser mais direto. Eu acho que o Grêmio é favorito para classificar nas oitavas. Eu acho na também. Libertadores e é favorito para classificar na Copa do E Brasil. é favorito pro título. Mesmo. Pro título, E é não sei. favorito pro O título. título daí Não é aí favorito pra tudo vai bem, depender mas favorito da... pro título. Eu acho que é favorito, mas por aí que sim que não? depende do Eu acho que- adversário. eu acho que Porque título tem é- adversários no outro pote que tu pode pegar, de Deus, gente. que aí podem te tirar. O River mas- Plate, o Atlético Sim, Mineiro. mas como é que tu dá como certa a Não classificação dei como do certo, Grêmio? favorito. Mas como jogo tá de tudo palavras. Não, favorito. favorito. É Favorito. diferente. Mas qualquer adversário desses 8 Dos pra outros, baixo, cara, sem dúvida. O Grêmio é melhor. Só O porque Grêmio é o favorito. pote 1 é muito melhor que o pote 2. É
isso que eu tô dizendo. Sim. Só que na segunda fase... Aí eu assino com o relator. Desculpe, na segunda fase não. Nas quartas de final, o Grêmio pode pegar alguém do pote 1. Aí é briga de cachorro grande. Agora, desses 8, essa é a minha opinião. Não esquece o River Plate quando Qual é o ganhou pior adversário que ele pode pegar? Agora, Mas ele tava no pote 2. O River Plate era a rabeira. Sim, mas é o River Plate. Tudo bem, mas se tu pega um time de tradição já nessa primeira fase desse mas é que enfrentamento... o mais Só o difícil Nacional. Bom, É o mas único que tem camisa. Qual é o que time? seja esse. Tá? Mas o Grêmio é melhor que o Nacional, então o Grêmio Tudo é bem. favorito. Continua Não sendo... tô dizendo que... Vai classificar. Eu falei favorito. Qual é o time mais complicado pro Grêmio pegar? Jorge, Mas Pela falta de machismo. Não, eu acho o Strongest. Varesco, Desculpe. tu tá sendo manipulado. Tu não quer discordar do campeão? Não, eu não quero que ele distorça a minha palavra. Não, o Grêmio é favorito. Então eu vou te dizer, eu não sou gremista e vou dizer pra ele, é favorito e vai classificar. E se não se classificar, incompetência do Grêmio daí, no final das contas. Mas do que apresentou até hoje... Mas aí não interessa a incompetência vai e a competência do classificar. Grêmio. Interessa a tua opinião. E naquilo Rogério, que tu tá dizendo. Rogério. Aí não vai passar por incompetência Rogério. do Grêmio. Se tu tá afirmando que o Grêmio vai classificar... Estou afirmando. Que vai classificar... Estou afirmando, dentro do que o Grêmio apresentou até agora, vai classificar. Se ele não classificar, não é vou pela dizer mais, incompetência. é difícil. Aí não tira do teu. É que é difícil Não tiro do meu, mas acontece o seguinte, eu não vou pra dentro do campo, mas o que ele me apresenta até agora é que ele vai classificar. Rogério. O que ele me apresenta até agora, ele é campeão. Aí é que eu te digo, o que o Grêmio me apresenta até agora, por uma série de circunstâncias, eu já apontei aqui alguns jogos que ficam encrespados, fechados, onde não tem oportunidade do Lucas Barros ter um deslocamento inteligente como ele tem para buscar espaço e que fica bloqueado quem vai municiar. Aí não tem esse fator que eu digo que no mata-mata de Libertadores, para mim é fundamental, é essa imposição que vem. Essa imposição. Mas eu acho que... Eu quero ver isso, por exemplo, do próprio Lucas Barros. Mas eu acho que daí vai mudar a atitude até, cara. Vai mudar a maneira de jogar. Nós temos lá Renato com experiente, com mata-mata, com tudo. O próprio Renato vai impor um novo ritmo. O próprio Renato no mata-mata com o time do Fluminense que perdeu em casa uma Libertadores. Não vamos esquecer disso também. Mas aí tem ganhou a Copa do Brasil. Aí tem os fatores de bem. anormalidade que vocês destacaram antes. Mas, como tu mesmo disseste, o futebol é feito disso. Pois é, mas entendeu? o Renato fez uma anormalidade naquela Libertadores 2008 com o Fluminense. Ele foi para a entrevista coletiva e disse, agora nós vamos brincar no Campeonato Brasileiro porque a Libertadores está bem encaminhada. E estava muito bem encaminhada. Ele desmotivou o grupo. Só que o Renato não é mais esse treinador. Não. A gente percebe que não é. Mas essa normalidade foi contabilizada para o lado negativo, como tu disseste. Sim, mas é que se naquela época ele era um outro normalidade tipo de para o lado positivo... Bom, mas eu Rogério, vou te dar O Renato amadureceu. O Renato amadureceu. Rogério, vou te dar um exemplo aqui. Tu está falando do treinador. É um aspecto. Mas o aspecto do treinador faz parte do time. Claro, mas como esses outros aspectos também fazem parte. Rogério, tu falasse aqui sobre jogar com um a menos, que aquilo desequilibrou o jogo. Eu vou dar um exemplo da Libertadores, para ver como o Grêmio é favorito. Esse time que eu considero um time perigoso, o Strongest, não pelo que ele joga fora de casa, mas pelo que ele joga lá. Ele jogou 80 minutos quase, um jogador a mais na altitude contra o Santos e não ganhou. Jogando em casa. É isso aí. O Grêmio pegou um time com 10 e ganhou, jogando fora. Então isso é mérito. Mas é mérito mesmo. O problema é todo. Nesta bancada nós temos essa mania. Vamos ver o Fluminense hoje à noite. Tem uma condição. Amanhã, 9 horas. É a mesma coisa quando o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho. E vi ele jogar contra o Atlético Paranaense, não jogou nada. E quando o Palmeiras também. O jogo das estrelas, uma coisa... E joga com 3 atacantes, ninguém volta pra casa. É time ruim. Aí se o Grêmio ganha de 10 do Fluminense... é um jogo atípico. Mas assim, dane-se o Fluminense, como disse o Diogo, é do futebol. O Strongest com 12, com 12 minutos, 11 mais altitude, mais o juiz, que roubou um pênalti, inclusive, não ganhou do Santos. Paulo Prestes está falando, o Rogério Amaral baita secador. Eu só preciso entender uma coisa, nos últimos 5 minutos do programa, aqui, o Grêmio não tem condições de passar. E ele é o secador do Inter também. E o Grêmio só pegou times isso ruins. não foi dito. Não. Não foi dito que o Grêmio não tem condições de passar no O mata-mata. Fluminense é um time muito ruim. Eu acho um time muito ruim. O Grêmio tem 9 vitórias em 10 jogos. Eu, pelo menos, não O Bahia não é um time ruim. O Vasco não é um time ruim. Quer dizer que o Fluminense O Fluminense é ruim. O Fluminense é inferior, muito inferior. É inferior. O Fluminense é tão Sim, mas aí é inferior, o Grêmio foi lá e faturou. Então o Grêmio provou que é melhor. Claro, o Fluminense é tão fraco que foi eliminado pelo Internacional nessa primeira liga, velho. Um time reserva. Um time reserva. Aí, Prates.
Tá vendo? Agora a pedrada é pro Mas Inter. era o time titular do Inter contra o reserva do Fluminense. Foi um calor do Fluminense aqui. Mas olha o time do Internacional também. Mas foi um calor do reserva do Fluminense aqui. Mas o Internacional, estou dizendo, os dois são fracos. Os dois são fracos. Sim, mas na hora de pegar o fraco, faz o que com o fraco? Surra. O que o Grêmio fez? Surrou o Fluminense. Mas com todas as incidentes, ninguém está tirando os méritos do Grêmio. Apenas o Nelson focou que o time do Fluminense não é tudo isso. Sim, mas o fato de pegar adversários fracos é uma condição de Tudo bem, o Internacional não pegou o Náutico, não fez 4-2. Sim, aí, pegou o ABC entendeu? e tomou uma roda aqui no segundo tempo. Porque o Internacional é fraco. Mas então nós temos que elogiar o fato de que o Grêmio é bom. Mas isso ninguém está tirando esse mérito Não, do mas Grêmio. quando diz que o Grêmio pegou um time fraco e mesmo assim está avançando, a gente está tirando o mérito do Grêmio. Não, o Grêmio foi lá e fez o papel dele. Só um pouquinho, que não é parâmetro de análise a eliminação. Mas o Grêmio jogou contra o Fluminense. É a mesma coisa. A classificação do Grêmio contra o Fluminense é a mesma coisa que eu considerar o Internacional um grande time porque fez 4-2 no Náutico, que é uma pereba. Mas o Grêmio ganhou do Fluminense, que é um time fraco. Vamos concordar. Certo. Vou concordar com vocês. Ganhou do Aí Botafogo, ganhou do do Botafogo, Atlético que é um time Paranaense organizado, lá. está nas oitavas da Libertadores. Ganhou do Vasco, que Ganhou da se fechou. Chapecoense, Ganhou da metendo Chapecoense, tomando 6. A Chapecoense não tinha tomado mais do que um gol no campeonato até aquele E momento. desandou, né? Porque a Chapecoense... Mas aí é condição do Grêmio. Agora, a gente tem que elogiar o Grêmio e não tirar o mérito dele. Mas não é tirar o mérito. Ninguém está tirando o mérito. Que para efeito de análise, a classificação do Grêmio considerar em cima outro do time Fluminense também. não é um handicap interessante. Eu já digo o seguinte. Só isso? Eu já digo o seguinte, o Grêmio eliminar o Atlético Paranaense. Se o Grêmio eliminar o Atlético Paranaense... Com todo o mérito, eu acho que o Atlético Paranaense é pior que o Fluminense. Essa é a minha opinião. O Atlético Paranaense é o lanterna do campeonato. Vamos à mensagem do governo do estado do Rio Grande do Sul e continuamos aqui. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a Cipav, tamo junto com a Cipav. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. A Cipav é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. Voltamos aqui com o nosso debate, mas antes atendendo mais alguns telespectadores pelo nosso WhatsApp 999-81-7700. Algum de vocês pode explicar essa bagunça que acontece no Inter? E essas faltas desnecessárias? Aquela do Dourado que resultou no gol não precisava ter sido feita. Todos os jogos elas acontecem. O Thiago Colorado da Restinga mandando o recado pra gente. Esse é o Rodrigo Dourado que vocês adoram, né? Tu, Nelson... Lance esporádico, a mesma coisa que está fazendo. Na frente da área também teve outro lance, a mesma coisa. Vou repetir de novo. O Rodrigo Dourado, desde que bem acompanhado, vai bem. Pô, cara... Do lado do Fabinho tá naufragando. Se tiver a Angelina Jolie do meu lado, rapaz, eu sou um monstro. É mais ou menos por aí. Pelo amor de Deus. Isso aí também serve pro Cuesta. O Cuesta também. Ele é um jogador, na minha opinião, no máximo médio. Exatamente. Ele bem acompanhado, ele pode ir bem, agora mal acompanhado. Aliás, ele vai precisar de uma Angelina Jolie. Aliás, aqui surgiu, quando eu falei desse menino, do Léo Ortiz, jogando como quarto zagueiro, acho que foi o Bagé que disse, tu mesmo jogo, que ele sempre jogou pelo lado direito, não sei o que, tal, na defesa. O Léo Ortiz, sim. O Léo Ortiz é quarto zagueiro. Pode botar o Léo Ortiz do lado esquerdo. Ontem, o Léo Ortiz, não vem me dizer que o Léo Ortiz errou ontem no jogo. Ele fez uma péssima partida, né? Mas onde é que tá? Só porque ele tentou lançar bola longa e errou? Não, porque tomou uma bola do Mateuzinho no segundo tempo, não conseguiu segurar ele em nenhum momento. Conseguiu uma recuperação no segundo tempo. O Mateuzinho deu uma roda, não foi lá no Léo Ortiz. Ele viu que o Danilo Souza estava um pouco mais difícil e depois foi pra cima do Léo Ortiz. Tá bom. Conhece a Coca Zero, 2 litros? Depois da metade, deixa a Coca-Cola fora disso. Aí depois tu não consegue trazer para patrocinar o programa. Então a Fanta Zero, Eu tenho um refrigerante japonês. Tubaína.
Tem refrigerante japonês que eu queria... Água mineral? Não queria te dar uma promoção que eles têm, um litraço de 4 agora. Tu vai gostar. Eu quero mandar um beijo para Tatiane Iotti, que é apresentadora do Mexer Café, que acontece aos sábados aqui. Tá assistindo a gente, isso aí. Maravilha. Assistindo mais a mim, né? Não a ti. Mas o futebol... Não, eu quero sim, eu quero sim. Por causa disso, futebol... Não, eu quero análise. Vocês ficam falando só do na opinião dos senhores, o que o Inter precisa fazer? O que arrumaria o Internacional hoje? É isso que o telespectador espera. Vocês ficam num, ficam no outro. Quer por ordem alfabética? Não. Quer por ordem hierárquica? Não, o que são os jogadores? Não. Jogadores que estão lá hoje, acho que não. é a forma de jogar. O Brasil está bagunçado por tua culpa. Esse país está bagunçado por tua culpa? Não, né? Está bagunçado por lá por cima, né? Embora quem votou vai começar o seu joguinho de palavras. Não. Porque eu estou dizendo que a primeira coisa que o Internacional tem que organizar é a diretoria. Tu tem que botar... A diretoria vai para campo? Mas a diretoria é quem faz tudo isso. O jogador, ele não pega lá a camiseta e diz eu vou jogar. Entendeu? Não é o jogador que vai lá e no roupeiro lá, no gentil, no caso do Inter, ele pega a camiseta. E não é o treinador que chega lá e diz assim, olha aqui, tá aqui o meu contrato. Então, Rogério, seja homem agora e bote num papel quais são os jogadores que tem que sair do Inter. Fala, diz. Eu não sou dirigente, rapaz. Tá, mas diz, na tua análise, tu é um cara técnico. Tu tá que nem o vice de futebol, o Roberto Melo, que me pediu indicação de um zagueiro. Não, eu não sou diretor, eu sou fã da vossa pessoa. Eu quero ver o senhor dizer aqui quem são os jogadores que tem que sair do Inter, seja homem. Nós já falamos. E quem são os jogadores que o Inter precisa para completar, para parar essa palhaçada. Tu vai me pagar? É isso? Se eu indicar o jogador, tu vai me pagar? Não, eu acho que... O Inter vai o Rogério vai ser o diretor executivo. Eu acho que o telespectador espera isso do senhor, hoje. Espera isso do Nelson. O que ele espera da gente é a crítica. Porcolenho, ele está nos vendo para ver o que nós vamos dizer. Aqui, reiteradamente, crítica aos jogadores do Internacional que não são suficientes para esse elenco do Internacional. Então diga quem. Mas nós já falamos, meu Deus do céu, Porcolenho. Já falamos que vamos falar do jogo de ontem que a gente vai ver. O Danilo Silva, por exemplo. Danilo Silva, que foi o responsável direto no gol do América. É um jogador que é insuficiente para o Internacional. Eu concordo. Não pode ser a solução. Nós ficamos falando aqui do Cuesta, que é jogador médio, eu concordo com o Lavaresso. Então vamos falar dos lances, que eu não gosto de estar discutindo outros assuntos e colocando os lances. Isso aí era 9 minutos de jogo. O Internacional já tomava a primeira bola no Danilo. Olha como é que ele vai dividir com o atacante do... Pô, chega e bota para a linha de fundo. E a bola tocou na trave ali, né? Aí o gol não, e aí o gol... que foi um belíssimo gol de jogada trabalhada, só que essas jogadas, elas são esporádicas no time do Internacional. Tu não vê o Internacional repetindo esses lances, tu não vê o Internacional com intensidade dentro de campo. O Internacional parece que quer que o adversário fique que nem uns cones plantados para o Internacional jogar. Tá? Então, esse é um problema. Esse é problema, tu vai dizer que é de jogador, eu não vou trocar os 11 jogadores. Tu vai trocar 2 peças, 3 peças no máximo. máximo. A questão física, ela fica clara quando ontem o Potker foi dominar uma bola. E morreu, né? No lance. Uma coisa assustadora. Mas aí, para um pouquinho. Aí, não tem nada a ver com a questão física. Aí tu tem 4 minutos de jogo. Tu vai esticar uma bola tá mal aquecido. Tá mal aquecido. Mas o Bavarejo... Tu não concorda? Não concordo, porque o aquecimento não faz tudo isso. O aquecimento te põe em condições de tu entrar no jogo. Olha a jogada do Inter. Por isso que é muito difícil. É o Nico, né? O Nico sozinho. Tava no banco. O Nico Lopes sozinho. Meio do banco. Que driblou 2 jogadores e não tinha ninguém ali. O mais perto nesse contra-ataque. Esse é outro problema. O Internacional não tem volume de jogo. Não, mas eu estou dizendo. Tem volume. O Internacional não tem intensidade. Não chega com muita gente na área. Olha aí, ó. E esse é o gol. Olha lá, bola parada. Olha o Danilo Silva ali, pelo amor de Deus. Vocês viram o dado? Tá bom, agora 25 jogos, 26 gols, é isso? Agora nós estamos começando a aprofundar. Quem são os jogadores que tem que sair do Inter? Vamos lá. Não, tem jogadores que não poderiam ter chegado no Inter. Não poderiam estar. Ok, mas eles estão lá. Nós já falamos. Não é quem está jogando, é quem não poderia ter fardado no Inter. A Tatiane Iotti aqui está sendo mais profunda que vocês. Ela diz o seguinte: jogadores são cartas marcadas, os talentos não estão jogando. Mas quais são os talentos? Nesse caso, os talentos não estão jogando. Mas os talentos podem não estar no Inter, estão fora, estão na órbita. Com certeza. Essa jogada aí foi o lance, foi o Marcelo Cirino. Defesaço do goleiro, ligou com a ponta do dedo. Mas isso aí já foi no
Na Bacia das Almas. No segundo tempo já tinha quanto? No desespero? Já era o final, mais de 37. Olha lá, olha o ataque do... Aí ele escapou de... o que eu ia dizer, se o cara um pouquinho mais rápido. Vamos fazer uma mensagem do Zafre agora rapidinho e a gente volta em seguida. O circuito Sesc Caixa de Corrida segue movimentando diversas cidades gaúchas. A prova é dividida nas categorias infantil e adulto. A próxima etapa será em São Leopoldo, no dia 25 deste mês de junho. E a final estadual vai ser no dia 13 de dezembro, em Torres. Inscrições para todas as etapas em sesc-rs.com.br/circuito de corridas. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito bem, o senhor Forcolém. O Diogo está dando uma informação ali, aqui, durante nossas mensagens aí, sobre o Bolanhos ter pedido para não viajar. Eu achei estranho o pedido, considerando que ele parece recuperado. Eu só vejo uma possível explicação. Quer dizer que a análise do Inter terminou agora, já pulou? Não, estou falando de uma informação que veio. A informação agora tem prioridade. Né? É só para não deixar mas passar. Qual é a possibilidade que tu vê? Não, porque ele ficou muito tempo fora e ele é um jogador convocado para a seleção equatoriana sempre. Sim. O Equador vai fazer um jogo em Porto Alegre, na Arena, dia 31. Eu sei que é em agosto. Mas ele ficou 2 meses parado, Rogério. Então o jogador pode estar com medo de se lesionar agora e quer adiar a sua volta quando ele estiver seguro de que ele não vai se lesionar de novo para ficar mais 2 meses e tem detalhe, não né? ser Nas próximas semanas é uma leitura que eu estou fazendo. Começa aquela correria de jogos e aí vem os jogos importantes. Essa maratona do Grêmio, os jogos importantes. É só uma leitura, Rogério, não é informação. Acho que o jogador quer se preservar. Eu estou tentando entender. Sentido de autopreservação. Sim, acontece. Dentro dessa linha, eu vou mais por outro raciocínio, que seja tudo isso e que ele tenha o exemplo recente do que aconteceu com os companheiros dele, né? Ah, sim. Que voltaram, já tinham sido dados pelo departamento médico. Exato. E o de próprio recuperação Michael, né? do Grêmio, não só médico, porque agora a gente tem o departamento médico, vai para fisiologia, equipe multidisciplinar. E tinham todos sido considerados aptos, voltaram a jogar e se lesionaram. O Beto da Silva, o Michael, mais para trás. O Edilson não foi assim? O Edilson foi assim. Então, não, eu talvez acho que... por isso ele está confiando nos profissionais técnicos. Porém, desconfiando um pouco. Porém, desconfiando, achando... É uma leitura, para tentar entender o raciocínio que ele teve de pedir para não ir. Voltando a pedidos do senhor Rogério Forcolém, aí, análise do Internacional, o Internacional ainda vai ter mais prejuízo para o jogo lá em Santa Cruz, não é? 4 problemas, além do Cuesta, que já está fora, né? O Potker voltou para Porto Alegre, né? Vai fazer um exame por causa da extensão na coxa esquerda. 2 semanas e pelo jeito foi uma lesão. Mas isso que eu estou dizendo aqui, ó. Mas tu não concorda, Rogério, que pode ter sido problema do aquecimento? Foi no início do jogo, 4 minutos. Mas eu acho que não, porque no jogo contra o Náutico, depois do jogo contra o Náutico, na entrevista coletiva, o Guto disse: daqui a pouco eu vou ter que poupar jogadores. E ele citou: o primeiro que eu vou poupar é o Potker. Eu até Será que ele já não estava sentindo? Eu até achei e fui conversar com algumas pessoas do Inter, porque acreditei que ele seria poupado contra o América. Mas o Potker vem já desse jeito. Mas é por causa da sequência de jogos. É que ele jogou o Campeonato Paulista. Lembra que eu falei agora sobre a intensidade, que o Internacional não tem intensidade? O William Potker é um dos raros jogadores desse time internacional que tem intensidade. É verdade. Ele por característica dele. Tanto que é assim, que se ele não fosse tão intenso, ele tinha naquele primeiro momento, 4 minutos início de jogo, da bola. Claro, não vai esticar a perna daquele jeito. Até porque, até pelo biotipo que a gente vê do William Potker, ele não é um jogador longilíneo, onde ele possa esticar e a fibra muscular. E a coxa larga, dele, né? Um jogador... É a fibra ao contrário, não vai esticar. Isso aí já é fisiologia. Tal, não... Mas tu tem razão, ele podia ter desistido, inclusive porque ele não estava impedido, mas digamos que o bandeirinha desse o impedimento. Aí era um prejuízo muito grande, ele se lesionou num lance que nem valia. O Rogério Amaral, ele é um cara rancoroso, né? Eu dei umas espetadas nele, agora ele se posicionou
e começou a falar tecnicamente para se exibir para mim, né? E ao invés de que ele tem que fazer se exibir para o telespectador, um cara com 50 anos de TV vai se preocupar com o cara da bancada. Comecei no berço, então. Comecei no berço. Não, tanto que eu disse que eu não entendo. O longilíneo, daí a coxa vem ao contrário, a fibra da coxa ao contrário. Ele está olhando o jogador. Ele está olhando. Ah, não, essa coxa aqui é o contrário. Esse jogador provavelmente já está desgaste. Pior é que é. Para estourar desse jeito, ele já devia estar com desgaste. O Diego Mendes, aqui no Facebook, nosso do Virando o Jogo, diz o seguinte: tá faltando um Fernandão nesse time aí do Inter. Meter o dedo na cara de cada um antes do jogo, como ele fazia. Lá dentro dá o máximo. E quando chegar no máximo, a gente vê que ainda pode dar mais. Mas eu acho que os jogadores estão dando o máximo. Eu acho que o Inter tem um problema sério. O problema é o máximo do Inter. O problema do Inter é que é um time muito espaçado dentro do campo. Não tem aproximação. É um time que não atravessa as linhas com velocidade. Não tem jogadores que façam a saída da zaga para o ataque, né? O Inter teve aí nos últimos anos jogadores que faziam essa transição rápida e não tem esse mais. Esse Brenner aí que... Né? O Brenner vai embora, centroavante vai embora. E assim, o cara chegou a fazer uns bons jogos, não dá para aproveitar ele mais? Assim, ó, o Internacional tem problemas sérios em todos os setores, mas a zaga, quando fica exposta, que é o caso dessa bola parada que vem, não tem defesa. Mas eu vou te lembrar uma coisa, Nelson. Eu gosto das estatísticas. Às vezes as pessoas detestam. Eu adoro. O Inter tinha a 7ª melhor defesa do Brasileirão no ano passado. Foi para a Série B porque o ataque não funcionava. Foi apenas o 14º. Tá, mas aí... E aí essa 7ª zaga do Campeonato Brasileiro foi dizimada. Mas Diogo, o Inter, em vez de melhorar a zaga, que era a 7ª, saudade do Paulão. Piorou. E o ataque, que não era bom, contratou um monte de jogador, mas não melhorou, porque tu não melhora empilhando atacante. Tu tem que ter sistema de jogo. Agora eu desisti que o Internacional no ano que vem esse ano. O Internacional não vai jogar bem esse ano. Só tem que ganhar. Só não pode ficar na Série B. Essa estatística que o Diogo traz aqui contraria aquilo que se diz sempre, tem que fechar a casinha. Que contraria, Rogério. Eu acho que tem um passo adiante disso. Muito pouco só fechar a casinha. Tá bom, mas o Internacional ano passado fechou a casinha, uma das defesas menos vazadas, e o que aconteceu? Não tinha o restante. Mas não conseguiu nem manter. Quantos passos o Fabinho acertou ontem? Mas o Fabinho ontem... Ele errou muito. Quantos passos ele acertou? Mas o Fabinho ontem, aquilo que eu falei do outro jogo... Se você e ele tinha sido melhor no outro jogo, né? Mas o Fabinho estava fazendo o meio campo todo ontem. O Internacional, o D'Alessandro estava de novo pela direita. O que o Fabinho fez? Vou sair um pouco para a esquerda. Está errado o D'Alessandro ir pela direita? Na minha concepção de jogo... Mas o D'Alessandro, um jogador diferente, várias vezes ele jogou pela direita. Ontem, várias vezes ele ficou pela direita. Então vocês estão dizendo que o Guto já é um incompetente. Mas a jogada é pela esquerda, né? Não, mas sim, o que o Rogério está dizendo, e eu concordo. O D'Alessandro, ele fica muito limitado naquele cantinho ali. Mas ele, o jogador experiente, não sabe disso e não sempre foi um cara... Mas aí o treinador... O D'Alessandro dá bola para o treinador quando quer? Enquanto o D'Alessandro correu, o Internacional jogou. Eu acho que o D'Alessandro, de vez em quando, ele gosta de mostrar que o cara está errado, para todo mundo cair no pé do cara e ele fazer o que ele quer, então. É isso? Não. Uma coisa que me chama a atenção. Ele está ocupando todos os espaços livres do campo. Porque como o Inter é um time muito espaçado, sobra muito espaço para ele procurar jogo. Mas foi o que o Fabinho tentou fazer ontem, é isso que eu estou dizendo. O Fabinho tentou várias vezes sair pela esquerda. Isso, né? Sim, mas se não está saindo... Pode jogar no William, é banco. Quem? O Fabinho, não pode jogar. O Fabinho que tenta fazer tudo isso é banco, não pode jogar. O Rodrigo Dourado, que empata aquele meio campo, que não tem a saída do jogo... Mas por que não fazer aquilo que a gente já comentou aqui, que na minha opinião seria a solução mais simples? Bota o Fabinho na lateral e o Edenilson, já que não tem lateral. Eu prefiro lateral, bota o Júnior, nem que seja. Tudo bem, tudo bem. Meia dúzia. Agora, mas o Edenilson é melhor do que o Fabinho. Agora contra o Santa Cruz vai acontecer isso. Porque o Fabinho não vai poder jogar, né? O Fabinho é outro que está fora também. Vamos fazer a mensagem do Banrisul Digital agora e eu volto para concordar com o Nelson aqui, que está evoluindo o time do Internacional. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por
exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banco Saque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E por falar em Banrisul, servidor público e aposentado do INSS está precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. É rápido e sem complicação. Portanto, se você é servidor público ou é aposentado do INSS e está precisando daquele dinheiro extra, faz um consignado no Banrisul. Sem complicação e rápido. Consignado do Banrisul. Eu disse que eu voltava para concordar com o Nelson aqui. O Nelson disse que o Internacional estava evoluindo ontem. O jogo de ontem provou que o Internacional está evoluindo. Quanto é que foi Internacional e América o ano passado lá? Perdeu 1-0. Perdeu 1-0. Ontem Gol, quanto é que gol foi? sem querer, foi ontem. Deixa eu falar. Olha um pouquinho. Se Mas perdeu. é triste isso, hein? Não, mas Se perdeu o ano passado e ironia desgraçada. Está evoluindo. Concordei contigo. Só vou falar uma coisa pra ti, importante. Tá bravo Internacional. comigo. Não. O Internacional, ele Ficou está bravo evoluindo comigo. no sentido que não perdeu mais. O Guto está invicto. O Guto não perdeu ainda. É verdade. Não, só um pouquinho. É verdade. Mas é verdade. É verdade isso. E outra, empatando fora de casa. Então é o seguinte, empatando fora de casa e ganhando no Brasil. Aprendi hoje aqui. Bota na tua estatística. O futebol só vale por resultado. Mas Não, aprendi Só hoje vale aqui. por resultado. Aprendi hoje aqui. Agora o recado é pra nós, Valvaresco. Aqui, ó, O Grêmio aprendi- está em 9 vitórias, É isso aí, mas não aprendi é o o- time ideal pra ir pra... Forcolei, Aqui, ó. aprendi hoje aqui no Virando o Jogo. O quê? O que tu aprendeu? Que o Grêmio apresenta um dos melhores, né, desempenhos do Brasil, mas não tem condições de avançar. Mas é o que ele está dizendo, E não. que o Internacional... E que o Internacional tá mal. Diogo, não põe a palavra no que nós não dissemos aqui. Não, vocês nós falaram não que o Grêmio dissemos que o Grêmio Isso é não um teria sofisma. condições de avançar. É um sofisma. É um sofisma. Exatamente. É um sofisma. Parte de uma premissa certa para desenvolver um raciocínio. Mas não fui eu que disse. Tá? O que a gente disse aqui, temos pelo que menos cuidar, da ele é minha muito bom nas parte, palavras. pelo menos da minha parte, o que eu falei é que mata-mata é um outro jogo, é um outro campeonato. O Grêmio tem que ser mais E o Grêmio não está em tem que ser condição. mais contundente. Não está em condição. falei O Rogério isso. não é homem para dizer. Não está em condição. Ganha 9 vitórias, mas não é o time. E o Cerqueira também é o outro. Posso trazer números para contestar a tua tese? Números pode, mas eu sempre vou lembrar, respeitando todas as estatísticas, porque ela serve. Aquela frase do Agora Mário tem Henrique Silva, desempenho. Faz o Mário Henrique Silva. A estatística é como o biquíni. Mostra quase tudo menos o essencial. Posso Entendeu? vir com os números? Pode. O Grêmio é o time no campeonato, na Série A do Campeonato Brasileiro, que menos precisa chutar no gol para fazer gol. Isso é eficiência. O Grêmio, a cada 5 chutes, é um gol. Opa, só um pouquinho. Tá. O Pedro Rocha está fora. Não, ele está na estatística, porque ele é o que é. Ele é o que é. Segundo fora da curva. Ele é o que é, Segundo cara. pontinho fora da curva, Pedro Rocha. Segundo o Bavaresco, nessa análise, a bola que o Grêmio chuta é um drone. Ela vai sozinha. Alguém? Entendeu? Não precisa chutar. Mas, Cada 5 chutes. não, tu tinha que dizer uma bobagem hoje. Estatística. Porque eu não queria pegar no teu pé. Não. Mas hoje tu Mas tem eu que não vir tô te com- entendendo também. Quem é que chuta a Tu bola não não, precisa te jogador? emocionar. Eu estou te ajudando. Qual é? Hoje eu tô Quem do é teu que lado. chuta, né, o Mas jogador? tu não precisa te emocionar e agora querer nos explicar que a bola dos pés do Grêmio é um drone. É um objeto que salta assim da canela do jogador. A cada 5 chutes, Pô, nem sai do pé da cadela. Essa É um gol. estatística. o Corinthians, que é o mais próximo, precisa de 6. Essa estatística que tu está trazendo, e que Eficiência. dentro do que o Nelson falou, ela é reduzida justamente por causa do Pedro Rocha. Sim, poderia ter O sido. Pedro Rocha é o exemplo daquilo que eu estou falando. O ponto fora da curva. Sobre contundência e eficiência. O Grêmio, ano passado, começou a ganhar a Copa do Brasil porque o Pedro Rocha foi eficiente e contundente. Uma coisa que normalmente ele não é. Não é. Tá? É verdade. Mas ele foi o ano passado. Por isso que quando eu digo no mata-mata que tem que ter essa contundência e essa eficiência, tá? É Mas deixa o justamente mata-mata Mas quem chegar. sabe se o. é o exemplo do Pedro Rocha Quem no ano sabe se o passado. Pedro Rocha esse ano não vai fazer a mesma coisa? Tá perdendo o exato. gol no pontos corridos Perfeito. e chega vai no ser- mata-mata vai e ser o que o Grêmio decide. precisa. Vai, tem jogador que Precisa é chegar no mata-mata pra dizer isso, cara. Que Mas coisa. não serve isso. Sim. Agora eu olho o seguinte horizonte. Eu não vejo, simples telespectador de bancada.
Eu não vejo problemas hoje no Grêmio, eu só vejo que o Grêmio, a cada vitória, se consolida cada vez mais, se tranquiliza psicologicamente, os seus jogadores ficam com mais vontade de ganhar e seguros do que estão fazendo. Isso que o Grêmio passa. Quando virar um mata-mata, como o Grêmio vai jogar lá no mata-mata, eu preciso que chegue o mata-mata para eu, telespectador de bancada, analisar e chegar a dizer, não, o Grêmio realmente não está preparado para o mata-mata. Mas precisa primeiro que aconteça. Mas não pode fazer a projeção. Eu tenho que fazer a seguinte projeção. É um time vencedor que vai se classificar. Mas na Copa do Brasil teve mata-mata e o Grêmio foi lá e patrolou a equipe do Fluminense. Isso que eu não estou conseguindo entender. É isso. O Fluminense que nós já concordamos que não. O Fluminense não serve. Tá, mas ele é melhor que qualquer um do pote 2. É melhor que qualquer um do pote 2, na minha opinião. Não sei se é melhor que qualquer um. Não é. Do pote 2? É melhor que qualquer um. O Fluminense do pote 3. É melhor que o Guarani do Paraguai, é melhor que o Jorge Wilson. Esse é o teu coloradismo. Desculpa. Não, isso é coloradismo. Eu sou colorado, mas tu tá coloradismo. Eu tô falando do pote 2, cara. O Bahia é um time bom. Eu só vou dizer o seguinte, eu queria ter um time do Grêmio jogando com a camiseta do Internacional. O Luiz Gustavo Van Eu queria o Fluminense no pote 2. Deixa eu ver se eu acerto a pronúncia do sobrenome aqui. Luiz Gustavo Van Ondenhausen. Deve ser isso. Saúde. O Guto tem uma obrigação de estar invicto. Essa edição da Série B é uma das mais fáceis dos últimos anos. Que time grande tem nesta edição além do Inter? É obrigação do Colorado ser o campeão este ano, nada menos. E ele emenda, o Grêmio tem talvez o melhor grupo da Série A. Em qualquer setor do time há um reserva que possa cumprir com o mesmo nível de desempenho do atleta que sai. Não é drone, é realmente qualificação. Que time tem Bolanhos, Fernandinho, Maicon, Léo Moura, Marcelo Oliveira tudo como opções? Não, mas eu sei. Mas segundo o Rogério Amaral, com tudo isso, ele não vai, ele não está. Parabéns. Assina embaixo. Só que tem o seguinte detalhe. Quantas vezes nós aqui, e a própria torcida do Grêmio, já reclamou do Marcelo Oliveira, que é o titular, e quantas vezes nós já dissemos que o próprio Cortez... Não é. Bom, mas ninguém tem unanimidade, né, Bavarese? Claro. Senão nós não precisávamos estar aqui discutindo. Agora, e cuidar o que não é tudo isso o time do Grêmio também, o elenco, se você pegar. Não, mas tem que comparar com os outros. Eu sempre falo que ser bonito ou ser feio, ser grande ou ser pequeno, depende com o que tu compara, velho. Então, tu tem que comparar o elenco do Grêmio com o elenco dos outros. Sai o Tietê, entra quem? Entra ninguém. Tá, mas eu não vou ser a mãe que acha o filho mais bonito de todos. Não, mas eu tô comentando em cima de fatos. Eu tô comentando fatos. Eu tô comentando desculpe, Diogo. Claro. Eu tô comentando o Cortez jogando bem 5 jogos seguidos, não 1. Exato. Eu tô comentando. O Marcelo Oliveira, ele podia não ser uma. Eu não acho ele uma maravilha, mas era um jogador. Nós criticamos o Cortez aqui do último jogo do Grêmio, do penúltimo jogo do Grêmio. Que foi frágil na marcação. Contra a Chapecoense. Foi fraco na marcação. Então, de barato, jogou mal um jogo, mas os outros jogos ele jogou bem. Bom, jogar mal, tem vários jogadores craques que jogam mal. D'Alessandro joga mal. O que eu quero dizer é que a regularidade dele me serve. Só que não é... E eu não vejo isso em outros clubes. Perdeu o Egídio, aí o cara improvisa um lateral esquerdo, porque não tem um lateral reserva. Eu estou falando de time grande. Eu não estou falando do Atlético Goianiense, eu não estou falando de outros times mais limitados. Olha aqui, ó, o Grêmio tem plantel, eu concordo contigo. Vocês prestem atenção. Em comparação com os outros. Prestem atenção. Concorda que o Grêmio tem plantel. O Grêmio hoje está jogando muito bem. A única crítica que eu vou voltar é a seguinte: nós não podemos ter como parâmetro mata-mata da Copa do Brasil contra o Fluminense. Mas tu tem. Mas qual é o parâmetro, Nelson? Você está fazendo mata-mata contra o time ruim. Tá, então vou fazer assim, ó. Se não tem parâmetro, perfeito, vou concordar de novo contigo, tá? Não tem parâmetro. Então tu não pode dizer que o Grêmio não vai conseguir passar. Mas eu não disse que ninguém disse que o Grêmio... Mas por que tu tá insistindo com isso, Diogo? Porque vocês disseram que o Grêmio vai ter dificuldade se não tem parâmetro. Mas eu não sei o adversário. O que eu falei claramente aqui, que para um mata-mata, que é uma disputa diferente de um jogo, de um campeonato de pontos corridos, de uma fase de classificação, é que precisa ser contundente. Mas o Grêmio é contundente. Não. O Grêmio tem 9 vitórias em 9 jogos. Como é que o Grêmio foi no mata-mata na última Libertadores? Estou falando contundência no jogo. Como é que o Grêmio vinha jogando? Então o Grêmio foi campeão de qual competição? Uma competição de mata-mata. Mata-mata da Libertadores. Só fala Libertadores. Nelson, e como é que o Grêmio jogava lá? E como é que o Grêmio jogava lá? Ele vinha nesses mesmos resultados? O fato que acontece é,
Não vinha? O Grêmio vinha de uma desclassificação do Campeonato Gaúcho. Então, encarou a Libertadores. Mas não era mata-mata, E foi mal no mata-mata da Libertadores. Não, Você lembra do passado? Da Libertadores passada. Mas eu considero, time, né? eu considero o time do Grêmio hoje muito melhor do que aquele que foi eliminado da Libertadores. Não, acho que ele tem mais recursos hoje. Não, como time. Eu acho que o time tem mais recursos hoje. Eu vou dar um exemplo que eu já falei aqui, inclusive. Naquele jogo da Chapecoense, se fosse o Roger, com toda a admiração que eu tenho pelo Roger, ia ter posto um volante, não ia botar um atacante, porque é da característica dele. Ele é um cara... Pode ser? Ele é um cara assim... Mas o Grêmio joga mais pra cima. Toda vida. Esse Grêmio é mais contundente. Eu quero só dizer para vocês, dizer que prestem atenção, porque quando o diretor entra no estúdio, sai e volta para o estúdio, alguma coisa... alguma coisa, então... Meu querido Guaraci Andrade está ali. Não, ele está batendo palma. Espero que seja para o programa que ele está gostando. A mensagem do governo do estado do Rio Grande do Sul e nós continuamos aqui na sequência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a Cipav. Tamo junto com a Cipav. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav. Tamo junto com a Cipav. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav. Tamo junto com a Cipav. A Cipav é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. Um abraço para o nosso colega Carlos Guimarães, da Rádio Guaíba, que entrou e está conosco na audiência. Grande abraço. Grande abraço. Esse é o cara que me colocou na imprensa, Carlos Guimarães. Ele é o culpado. Ele é o culpado. Eu já sei. Ele é o culpado. Tem uma crítica para fazer. Diogo, diga aí. Punidos Internacional e o ex-presidente Vitório Pífero. Isso, o Inter com uma punição de R$720 mil e o presidente Vitório Pífero com uma punição de R$90 mil e o afastamento do futebol por 640 dias. 640 dias dá quase 2 anos. Quase 2 anos. Mas o Vitório não está ativamente no futebol? Não, ele disse que nunca mais voltará ao Internacional. Que ele não tem mais interesse. Que para ele não chega a ser uma punição. Até ele disse na entrevista que é o seguinte: essa proibição para mim é como se tivesse me proibido de surfar. E foi uma ironia, ou seja, né? Que ele não Vocês perceberam a ironia, né? Porque o Marcelo Medeiros é surfista profissional. Mas, olha, ele é sempre irônico, né? Impressionante. O Pífero é... Mas, olha, isso é uma província. Com todo respeito ao Vitório Pífero, é meu amigo, mas não precisava também ter essa frase. Desnecessário. É que muita gente não se deu conta disso que eu estou falando. Algumas pessoas sim, mas eu acho que em nenhum dos casos tomou uma punição, ele é o menos culpado nessa história aí. Eu tenho certeza disso. Em que sentido? Não, porque não chegou. Ele só é culpado porque ele era o primeiro mandatário. Tá, mas tu acha que quem seria o culpado então, Rogério? Os procuradores fizeram uma análise técnica. Quem transitou isso. Puniram ele 2 anos, né, no futebol quase. Não, foi grave. A punição do Pífero é pior. Foi grave, foi grave. Claro. Não, sem dúvida. Como o maior culpado, na minha visão. O Internacional não tem nem que entrar com recurso. Mais culpado que o clube. Mas tu considera, então, vamos botar, tu considera o jurídico do Inter mais culpado do que o presidente? Jurídico, quem fez toda essa tramitação. O problema é que quem contratou o jurídico que leva a culpa. O presidente... Não, eu sei. Não, estou falando... Eu quero saber, o Rogério fez uma frase. Eu quero que ele... Porque isso não chegou para o Vitório Pífero. Isso chegou por último para o Vitório Pífero. Teve tu acha que veio de fora? Tu diria que veio de fora? Veio de fora e veio de dentro do Internacional. Ele assinou. Ele assinou a procuração lá e os procuradores fizeram uma análise técnica. Ele tinha que ser punido porque ele representava o clube. Okay? O que estranho é que se diga que
que ele é o menos culpado, digamos assim. Mas ele é o menos culpado. Eu acho. Porque ele, Ele disse no ele não tem depoimento- entendimento técnico. Bom, ele falou que ele é engenheiro, não é? Ele é engenheiro. Claro. Aí se tem um especialista. Primeiro se tem alguém que recebeu. Diz, olha, é do procurador lá do jogador. Tá? O time mexicano tá. Nós estamos garantidos. Vamos. Ó, Essa é a menor das culpas dele. essa é. Bom, gente, já tá. Como é que é a trilha, né? A trilha, Trilha musical. Não é o registro. Trilha. Não é mais característico. Característico. O Carlos Guimarães mandou aqui, abraço pra vocês. 50 anos atrás era conosco. Muito bem, Bavaresco, Corcolense, abração. obrigado. Um grande Show. aprendizado. abraço. Fiquei sabendo hoje nessa bancada que um time que vem de 9 vitórias não está preparado no mata-mata. Parabéns. Muito importante. Veremos e oremos também pelos nossos times aí. Só lembrando, Juventude está na liderança da Série B, né? Jogando muito. Juventude é líder da É Série líder B. e jogando bem. Isolado. E jogando bem. E é contundente. E ganhando. Foi destaque ontem no Jornal da Globo. Até amanhã. Estaremos ao vivo aqui amanhã a partir da 1h da tarde. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, faça um consignado no Banrisul. Com 25 anos de experiência no mercado moveleiro de Gramado, a Difrison projeta